E aí, tá fazendo um bom dia hoje? Mas vamos lá, galera. Você já parou para pensar se você é rico ou pobre, mesmo morando nos Estados Unidos? Muitas pessoas não têm nem a noção do que ganha, do que gasta, se ganha muito, se ganha pouco, porque há um conflito na cabeça, né? Você vive em dólar, às vezes tem gastos em reais, compara a vida em real e vira um grande problema. Para isso, tem um site que ele fez uma pesquisa com muitas pessoas, onde ele analisa assim uma pessoa que trabalha na média de 40 horas por semana. Não é a grande realidade da maioria das pessoas, mas ele pega de vários estados, vários condados, e a gente pode usar isso como média. Eu vou pegar esses dados, que eles fizeram 12 modelos de famílias, e vou tentar adaptar para a vida dos imigrantes, da gente. E vou jogar tudo na planilha. Então me acompanha para você entender. Deixa eu colocar o site aqui para você. Mas antes, pessoal, não se esquece, né? Deixa um comentário, fala de onde você está e como é que está sendo as coisas aí com você. O site é esse aqui, é o site do MIT. Eu vou deixar o link aqui, eu já falei em um Rios mais anteriormente. Aqui ele vai pegar, você busca o estado que você está, ou o estado que você pretende ir. No meu caso, eu estou aqui na Califórnia. E ele tem, cada um desses seria os counties, que eles chamam, né, os condados. Eu vivo nesse aqui, eu moro nesse aqui, Contra Costa. Pronto. Os modelos de família, ele fala assim, o pessoal que trabalha até 280 horas, dá na média de 40 por semana, não é muito nossa realidade. Acho que os imigrantes trabalham de 50 horas por aí. E ele diz, você pode botar em português, traduzir se estiver no navegador. Aqui ele diz quanto a pessoa deveria ganhar, qual é o salário da pobreza e qual é o mínimo. Então, normalmente aqui eles pagam de 16, sendo que as pessoas acabam ganhando um pouco mais, tem as gorjetas. Vamos botar elas por elas de uns 19 a 20 por hora. E a gente trabalha em 50. Vamos usar essa base? Beleza. Aqui ele bota o exemplo da pessoa morando sozinho, sendo um adulto, sendo um adulto com um filho, um trabalhando, não, com filhos ou não. Isso aqui você entra lá e você olha direitinho. Isso aqui é pra gente ter uma noção, tá certo? Eu vou basear nesse aqui, ó. Um modelo que seria tipo você ser um casal, ele disse que você deveria ganhar 16 mil. Vamos botar aqui, ó. Ele fala que a gente teria que ganhar mais ou menos 74 mil. 74 mil. E se os dois estiverem trabalhando, ele fala que é a mesma coisa. 74 mil sem filhos. Que quanto vai custar para poder viver? Então, às vezes, tipo, os dois trabalhando, você pode até conseguir viver, mas fica no arroxo. Sempre vai ficar no arroxo. Por quê? Isso aqui, os custos são muito altos. E às vezes, em qualquer canto do mundo que você ganhe o mínimo, você vai sofrer. Um outro ponto que já é importante de você analisar. Por exemplo, eu tenho um amigo que mostra que mora em Santa Clara. A mesma ideia. Uma pessoa que mora em Santa Clara, qual é o que ele deveria fazer no mínimo para sobreviver? Olha aqui, ó. Se for um casal, 97 mil. Já aumenta 20 mil de um para o outro praticamente. Entendeu? Isso fica muito difícil para você ver. Mas o salário mínimo é o mesmo. Então por isso que algumas pessoas acabam morando em um local e vão para o outro. Deixa eu peguei aqueles dados, joguei aqui para a planilha. E eu já preenchi aqui para a gente ganhar algum tempo. Uma média de moradia aqui, por onde eu moro, é de 2.250, 2.300. Claro que depende de onde você mora, da sua realidade. Lembrando que a gente utiliza esses dados como média. Isso aqui tem que ser a sua vida. Porque vai ter momentos que você vai conseguir investir, vai ter momentos que você vai gastar mais. É mais importante, talvez, você morar numa casa que seja mais ampla. Então, cada pessoa tem uma história diferente e a gente tem que ir adequando. No ponto final é viver dentro do orçamento, continuar investindo, salvando dinheiro, para a longo prazo sempre ter uma tranquilidade e ter um bem-estar financeiro, que é o mais importante. Que você, quando tem um bem-estar, você fica feliz em outros momentos, tá bom? Vamos lá. Contas básicas, água, luz, internet. Então, na média, eu peguei esses dados de lá. Na média, de 360 ao mês. Lá os valores são anuais. De transporte, vamos dizer que você tem um financiamento, um seguro, você gasta uns 500, 600 reais. Lembrando que são duas pessoas, né? Vamos dizer que eu pago um financiamento e um seguro baratinho. É isso. Gasolina, dependendo da realidade, você vai gastar um pouco mais, um pouco menos.
No meu caso, como eu e minha esposa trabalhamos e a gente usa muito carro, então a gente tem um consumo com gasolina e manutenção de carro muito alto. Então, gastamos isso. Conheço pessoas que gastam mais e menos, 800. A alimentação, isso é o que eles botam na média de lá, 780. Eu e minha esposa gastamos mais, de verdade. Eu e minha esposa a gente gastamos mais. Saúde, 200, vamos dar um remédio contínuo, um plano de dente, assinatura, assinatura que as pessoas em média têm. Investimento seria legal que as pessoas conseguissem botar, né? Nesse cenário aqui, vamos dizer que se a gente fosse botar 10%, seria 760, gente, né? Pelo menos 760. Que aqui eu acho que eu tinha botado 15. Muitas vezes não vai dar. Ó, 60% de renda de custo fixo. Aqui o essencial é o que a gente vai focar. A gente tem que criar uma reserva de emergência com isso e a gente tem que ter uma noção realmente de quanto a gente precisa para viver, que aí você vai adequando. Eu vou pegar tudo isso aqui e jogar para outra planilha. Depois que eu preenchi isso aqui, quando eu pego, falo para o pessoal fazer, é para a gente ter uma visão. A gente refaz isso aqui a cada 3 meses porque nossa vida não muda tanto. Ele tem um dado que as pessoas gastam, acho que um casal gastaria em torno de 9.000, que seria algumas manutenções, desgastes naturais, troca de mobília. E tem um outro que eles chamam de civil, que é a nossa vida social, sair para um cinema, um lazer, essas coisas. Que aí eu botei aqui, ó, que eu sem culpa, e botei nesse essencial, que é uma manutenção que vai acontecer. Beleza? Então eu vou pegar esses dados e jogar para lá. Depois que você preenche isso aqui, o mais legal é, ó, ah, você tem um custo de vida de R$ 6.000, US$ 6.000. Então você teria que fazer para um mês uma reserva de 6.000, 3 meses, 18.000. As pessoas que conseguem chegar na reserva de 18.000 têm um nível de tranquilidade fantástico. Eu acho que é o primeiro nível, que aí quando você chega em 6 em um ano, aí você diz, deu um problema, eu resolvo depois. Seria uma das metas, principalmente para quem é imigrante. Vamos lá. Pessoal, eu tô olhando aqui um pouquinho a hora que eu tô tentando não correr tanto para não ficar tão ruim, para não ficar um vídeo tão longo. Mas vamos botar esse casal. Eu peguei lá o valor, já tinha dividido, né? Mas vamos dizer que eles recebam aqui semanalmente. Então ele ganha dia 7. Vamos aqui, ó. Eu vou copiar, ó. Dia 14. Olha como vai ficando bonitinho. Dia 14, dia 21 e dia 28. Como a gente tá aqui nesse mês, ele já tinha recebido aqui também. Pronto. Coloquei os dados do aluguel aqui. Coloquei já os dados do aluguel para a gente ganhar algum tempo. Eu tinha gravado e ficou muito longo. Coloquei as contas básicas, tudo está lá na planilha. Seguro mais as parcelas. Vamos dizer que essa pessoa, para o conforto, eles gastem algumas assinaturas que eu botei aqui, ó, e o cabelo. Você pode, quando botar para fazer a descrição, você pode apertar o botão direito e inserir um comentário. Como já tem, ó, eu poderia editar. Aí você bota a descrição. Porque isso aqui são aqueles gastos que não vai mudar muito. Tudo bem? Quando a gente só olha assim, Anderson, esse aqui tá vermelho, tá com problema logo no começo do mês. Aqui ele já mostra que ele teve que arrumar dinheiro emprestado aqui, ou passar um cartão, ou tomar um empréstimo para cobrir o seu aluguel. Isso já é complicado. Mas aí ele depois vai melhorando. Aí quando a pessoa olha na frente, ó, Anderson, vai ficando muito bom. É, mas tem um gasto aqui que a gente não considerou, que é o gasto da nossa vida. Nossa vida é um fluxo. Então, vamos lá, gasolina depende do nosso uso, a comida depende do nosso uso, a saúde depende do nosso uso. Então, essas coisas são muito variáveis. Vamos dizer que, eu vou ter que ser padrinho de alguma coisa, vou ter que gastar um pouco mais, porque essas coisas acontecem. É um mês que apareceu muito aniversário, ou eu fui com. Então, são coisas. Eu tô com vontade de viajar mais, de sair mais. Então a gente tem que basear a nossa vida dentro disso. Aí o que é que acontece? Eu peguei os valores da gasolina, da alimentação, da saúde e o que a gente tem aqui que eu boto sem culpa. Porque é aquela coisa que a gente, eu quero sair, eu quero tomar uma cerveja, acabou-se. Peguei esses valores e dividi por 31. Por que, Anderson? Isso aqui é quanto a gente vai gastar diário. Vai dar, se não me engano, 78. Então o que é que eu faço? Ó, 78. Opa, volta. Seguro e desço até o final. Pronto.
Esse aqui também, viu, Anderson? Se começou mês passado, ele já gastou, né? A gente tá organizando já o mês de outubro. Coloquei no mês, ó, 78. Ah, tá bom, Anderson. Então, esse seria o cenário de um casal. É, em média. Ganhando na média de 7.500. Os custos mais estáveis são aqui, ó, 3.400 e no dia a dia ele gasta uns 2.400. Aí aqui entra se ele usa muito cartão, se ele tem dívida, se ele tem empréstimo. E olha que aqui a gente nem botou investimento, né? Porque aqui no começo do mês ele nem pode. Mas vamos lá. Eu copio todo. Vamos jogar esse negócio no fluxo do tempo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque isso aqui já me ajuda a tomar uma decisão melhor no meu dia a dia, já que eu vou utilizar todo. Vamos lá, o meu sonho. Reserva de emergência, isso aqui é importante. Reserva de emergência. Curto prazo, então eu preciso de 6.000. O valor do sonho, né, gente? 6.000. Então eu vou botar aqui, ó. 6 meses, 8 meses, um ano. Depende da disponibilidade da pessoa. Então, se for um ano, eu vou ter que botar, tipo, aqui uns 400, né? Então, 6.600, 520 aproximadamente. Pronto. Então, aqui eu já fico visível. Opa, tenho que guardar, certo? Mas vamos voltar aqui. Gente, aí quando eu olho aqui o cenário, essa pessoa no primeiro mês em outubro, ela não vai conseguir investir. Ela até consegue, ó. Mas se ela investir aqui, ela no outro mês já tá com problema. Então eu começo a tomar uma decisão legal, tipo, rapaz, aqui tá difícil. Primeiro mês eu vou ter que tomar um empréstimo, vou ter que fazer dinheiro novo. A minha conta não tá fechando, então eu não invisto. No segundo mês já vai ficando ruim, porque aqui, ó, esse vermelho ele não tá negativo ainda. Aqui ele tá. Tá vendo que tem um sinalzinho de menos? Aqui ele tá no vermelho. Se ele quiser investir, ele até pode. Mas aqui, ó, olha só, ele vai ficar com R$ 15 na conta no dia 6. Então, não dá muito para investir, né? Ele pode investir um pouco, se quiser, um pouco mais à frente. Ah, eu vou investir lá os 760, os 700, vou tirar os 10%, né? Pronto. Aqui, ó. Então, eu consigo também no outro mês ver quando eu vou poder investir. E assim eu vou tomando as minhas decisões. Mas, Anderson, fica muito difícil. Isso eu vou fazer um outro vídeo mostrando se a gente começa a investir um pouquinho, o poder dos juros compostos para poder fazer um investimento. Principalmente a gente que é imigrante, pretende voltar ao Brasil. É uma coisa muito boa, porque é difícil tirar 1.000, 1.500, US$ 2.000 vivendo nessa realidade. Tem pessoas que vão viver aqui simplesmente só para trabalhar e tá tudo bem. Tem pessoas que querem viver e também querem fazer. São outro perfil de família. Mas quando a gente olha assim, Anderson, só o fato de você ver que estou no vermelho, aqui eu posso começar a fazer a final de mês, ó. Eu vou dar uma reduzida, vou gastar aqui 40, ó. Ó, aí já melhorou. Nossa, começo de mês eu ainda não consigo sair ainda. Aí passa a gastar talvez um pouco menos, porque muitas vezes é gasolina. E a pessoa vai fazendo essa adaptação no dia a dia. Isso é uma das formas que eu utilizo para poder gerenciar tudo, né, gente? Porque muitas vezes a gente vive aqui nos Estados Unidos como nós vivemos aqui nos Estados Unidos como ricos, porque a gente tem uma ancoragem diferente. A gente olha para o Brasil, as coisas que a gente consegue comprar aqui são muito superiores, mesmo a gente tendo toda essa dificuldade. Qual é o problema? Pessoas que acabam vivendo, pegam uma parcelinha, compram um celular financiado e acaba sufocando muito aqui, não consegue fazer uma reserva. Esse cenário aqui, vamos dizer que essa pessoa não tinha reserva. Ela tá vulnerável. Perdeu um trabalho, bateu um carro, ficou doente. A vida desanda de um jeito e para a pessoa se recuperar é muito difícil. Por isso que, gradualmente, se você cria o hábito e vê a importância, vê o valor de poder investir ou guardar dinheiro, ter dinheiro, a sua vida vai ficando mais leve. Você pode, às vezes, morar próximo do seu trabalho, porque se lembra que eu falei no começo que as pessoas antes
moram num canto mais barato, trabalham num canto que paga um pouco mais, isso tem um custo que, na verdade, às vezes você vai se deslocar 1 hora, 2 horas, isso é muito complicado a longo prazo. Eu fiz isso aqui logo quando eu cheguei. Eu morava em Walnut Creek e ia trabalhar em São Francisco, então por dia eu gastava 2 horas, 2 horas e meia só de deslocamento, fora o tempo que eu trabalhava, então era muito cansativo. Foi um período que eu acabei ficando até um pouco ruim, descontrolei sono, saúde, tudo. Mas era o que eu tinha, era o que falavam que tinha que fazer, eu só fiz. Depois de um tempo, eu fui disse: "Não, rapaz, eu tenho que começar a estruturar direito a minha vida, mesmo ganhando um pouco menos, para poder ter uma tranquilidade". Esse processo, eu lembro que para criar 3 meses de reserva, eu passei 1 ano e meio. E não é fácil. Mas sendo que depois que você começa a fazer, você vai abrindo essa folga na sua vida, vai abrindo essa folga na sua vida, a sua vida vai ficando muito, muito melhor. Isso aqui é a planilha que eu uso. Eu estou regravando tudo e depois eu vou deixar aí no link. Dê uma olhada, comente aí o que vocês acham, qual é o custo de vida de vocês, quanto vocês ganham. E dê uma olhada no site, porque aí você vai ter uma realidade. Porque às vezes você acha que está ganhando muito e ganha pouco, ou o contrário também acontece. Tem pessoas que acham que ganham muito pouco, mas quando você olha lá, tipo, não, eu tô aqui na média. Eu tô aqui na média. Aí às vezes é o seu estilo de vida que tá sugando muito. Se lembra quando eu botei aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, só pra gente finalizar. Aqui. Quando a gente coloca aqui e preenche sem culpa, às vezes você vai fazer na sua vida e você vai perceber, nossa, eu tô com 5 assinaturas, eu pago academia personal e não treino, eu faço unha toda semana, eu vivo saindo pros bares e eu tenho um vício, tipo um vício em cigarro, um vício em café, que às vezes você começa a ver e você vai tomando outras decisões. E é isso, essa é a mágica. Mas lembrando aí, pessoal, comenta, compartilha, deixa teu comentário. Fala aqui o que é que tu acha disso, como tu lida com o teu dinheiro, o que significa um orçamento para você. Uma pessoa que não planeja vai fracassar com certeza, porque mesmo que a vida comece a andar bem e a pessoa não tem isso, no que a vida for aumentando, os ganhos for aumentando, vão gastar muito mais. Eu falo porque aconteceu isso comigo. Não quero que aconteça com você. Às vezes fazer um planejamento não precisa ser essa planilha, pode ser no próprio caderno mesmo, em coisinha básica, entrada, saída, poupar sempre um pouquinho de 10 a 20% que vai dar tudo certo. Vamos lá? Até o vídeo da semana que vem. O próximo vídeo eu vou falar sobre juros compostos. Isso é muito importante, porque às vezes você entendendo o poder disso, você se motiva a investir. Até semana que vem.